Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre motricidade. Eu estou desenvolvendo um trabalho muito ligado à pedagogia da rua, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, e para falar sobre a motricidade na pedagogia da rua, eu vou falar antes de maneira geral sobre o que vem a ser motricidade. E o que seria isso, né? Bem, motricidade é esse conjunto de coordenações motoras que é um atributo do ser humano para que ele realize as suas intenções. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós precisamos nos mobilizar, precisamos nos movimentar. Nós somos seres motores, criaturas motoras. E por que nós somos criaturas motoras? Porque para cumprir a nossa função de viver, nós precisamos nos mover. No lugar, nós não somos como as plantas, né? Por exemplo, uma árvore pode ficar parada no seu lugarzinho do começo ao fim da vida e onde ela está, ela terá alimento, ela poderá se reproduzir e ela terá abrigo. Nós não. Se nós quisermos as coisas básicas da nossa vida, como alimento, abrigo, reprodução sexual, a gente tem que se mover, a gente tem que sair do nosso lugar, a gente tem que realizar ações motoras. Então, para pegar um objeto, se eu quero pegar um objeto, eu tenho que movimentar meus segmentos corporais. Se eu quero se eu quero buscar alguma coisa longe da minha casa, longe desta sala, eu tenho que me locomover. Então, eu faço parte, como todos nós humanos, das criaturas motoras. E essas criaturas, então, elas possuem esse atributo que nós chamamos de motricidade. No caso humano, é a motricidade humana, porque a motricidade humana, claro, é diferente da motricidade de outras criaturas motoras, né? Nós não somos como os macacos, como os leões, como os lagartos, cada qual tem o seu conjunto motor que serve ao seu fim, né? E o termo motricidade humana é um termo criado pelo professor Manuel Sérgio, que propôs, inclusive, que a motricidade humana deveria ser o centro das atenções científicas de algumas áreas do conhecimento, especialmente a educação física, a fisioterapia e outras afins. Os animais, de maneira geral, são todos motores. Eles precisam também, para cumprir sua função de viver, se locomover, se movimentar. Mas os outros animais, eles fazem isso por instintos e eles vivem restritos a um determinado nicho ecológico. O hipopótamo nasce lá na beira nasce lá junto a um rio e passará a vida inteira na savana africana, uma boa parte do tempo dentro d'água, se movimentando, sempre da mesma maneira e igual a todos os seus anteriores, a todos os seus ancestrais. O que está à volta dele é a natureza, ele tem ele tem um comportamento natural em meio a um meio natural. Nós não, nós vivemos em meio a coisas culturais. Embora a gente também conviva com a natureza, de maneira geral, a nossa vida é vivida em meio a coisas culturais, coisas que nós criamos, como esta sala que eu estou, onde eu estou, como estes óculos que eu estou usando, como o computador que eu estou usando, são coisas culturais. Só que, enquanto as coisas do meio natural pouco se alteram, e se elas se alterarem, os animais que vivem aí correrão risco de extinção, as coisas do meio cultural se alteram a cada instante, se alteram incessantemente. E, então, para nós, é um problema que não existe para os outros animais. Os outros animais podem nascer prontos, com as suas coordenações acabadas e destinadas a fazer sempre as mesmas coisas. Se as nossas coordenações estivessem ao nosso nascimento, estivessem terminadas, concluídas, destinadas a fazer sempre as mesmas coisas,
todas as vezes que coisas do nosso meio cultural mudassem, nós não poderíamos responder, não poderíamos nos adaptar. E o detalhe é, as coisas do nosso meio cultural se alteram a todos os instantes. Então nós precisamos de ter coordenações que se alterem, que sejam capazes de se transformar a cada instante. E por coordenação, nós não podemos falar só de coordenações motoras. Coordenações se referem a todas as ações. Por exemplo, ações de pensamento. A nossa imaginação, as nossas criações, os nossos pensares, a nossa moral, a nossa afetividade, são todas coisas que, para existirem, para serem exercidas, precisam ser coordenadas, ser colocadas em uma certa ordem que se ajuste à situação. Uma coordenação é um ajuste. É um ajuste no tempo e no espaço à coisa pretendida, né? Se nós pretendemos olhar, nós ajustamos nosso olhar numa certa ordem para olhar determinada coisa. Se nós pretendemos pensar um certo problema, nós vamos ajustar as nossas coordenações de pensamento para poder pensar aquele determinado problema. Se eu vou chutar uma bola, eu tenho que ajustar os meus movimentos numa coordenação capaz de cumprir essa minha intenção de chutar a bola. Então, esse conjunto magnífico de movimentos que realiza as nossas intenções, nós chamamos de motricidade. E no mundo em que nós vivemos, independentemente das nossas crenças religiosas, né, dos misticismos, neste mundo em que nós vivemos, todas as manifestações são, enfim, motoras. Vocês só saberão de mim aquilo que vocês puderem perceber na minha fala, né, que são coordenações motoras. Vocês só verão através das minhas expressões faciais, vocês saberão pelos meus gestos, pela minha dança, pela minha pintura, pelo meu canto, por algum tipo de expressão motora. Então, é a expressão motora que, enfim, comunica aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, aquilo que eu pretendo dizer, né, para o mundo, para as outras pessoas. Então, por hoje nós ficamos por aqui, neste primeiro capítulo sobre motricidade, e muita coisa teremos pela frente, porque é um capítulo bastante extenso, bastante misterioso, muito pouco estudado, não só na educação física, como nas ciências e na filosofia de maneira geral. É um campo bastante relegado a um segundo plano, porque, de maneira geral, a motricidade é atribuída ao corpo, ela é considerada uma função corporal, mas numa perspectiva de que corpo é aquela parte nossa que não é nós. Por isso nós dizemos o meu corpo, nós dizemos o nosso corpo como alguma coisa nossa, alguma coisa que está a nosso serviço, mas alguma coisa que não é nós. Sem que a gente nunca responda, enfim, quem sou eu ou quem somos nós. Mas isso vai ficar para um outro capítulo. Até lá, uma boa tarde, muito obrigado pela atenção.